Abençoa que ela tenha muita saúde, Senhor. Livra ela de todo mal, Senhor, de toda doença. Todo aquele, Senhor, que quem escreveu o seu pedido, Senhor, receba, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. A irmã Cleninha vai fazer o louvor para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Isaías capítulo 57, o versículo 18. Isaías 57 e o versículo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperar a igreja dar certo. Glória a Deus. Entendeu? Amém. Tá. Vamos ver então. Qual é que é? Isaías 57, capítulo 57, versículo 18. Para dizer assim, eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus planteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa é a tua palavra diz, Pai, a tua palavra não volta vazia, antes faz aquilo ao qual o Senhor ordenou ela, aquilo que te apraz. E nessa noite a tua palavra diz que o Senhor nos sara, o Senhor tem paz para nós que estamos perto e paz para aqueles que estão longe, que estão sofrendo, que estão nas drogas, que estão distantes do teu caminho, Pai, sobre as nações. Deus, que a tua cura venha sobre o nosso coração, nossa alma nessa noite, que o teu Santo Espírito venha gerar dentro de nós o desejo, o querer efetuar da tua boa e agradável e perfeita vontade. Repreendemos o mal, a enfermidade, a doença, o desânimo,
E declarando o teu poder operando em cada um de nós aqui nesse lugar, indo de encontro aos nossos familiares, nossos parentes, nossos irmãos em Cristo, Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu queria pedir para os irmãos trazer seu dízimo, suas ofertas. Doe o seu melhor para a casa do Senhor, doe do coração. Enquanto isso, o irmão Márcio concluir para nós. Estenda as mãos para cá, irmãos, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor Deus, aqui está teus dízimos, Senhor, a tua oferta, Senhor, é da tua casa, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai, que veio aqui ofertar e dizimar na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa também aquele que não teve, Senhor, para ofertar, Senhor. Oh, prospera, Pai, a cada um, Senhor. Prospera seus armários, Senhor, que esteja sempre cheio, Senhor, da tua providência, Pai. Para que nunca falte nada, Senhor, para o ofertante, para o dizimista, Pai. Abençoa aquele que não teve, Pai, para que ele venha ter, Senhor. Abre portas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Essa palavra para o meu pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar mais um louvor antes de nós. Bom estamos aqui louvando a Deus. Todos juntos. Podendo exaltar o seu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus. Podendo exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, é tempo para louvar-nos a Deus. Que a nossa comunhão em Cristo Jesus seja fortalecida a cada dia, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, para nós partilharmos uma palavra, está no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículos 21 e 22. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22. Glórias a Deus. 1 Samuel. Glórias a Deus. Samuel, o profeta qual foi escolhido criança, qual Deus chamou. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E nessa noite nós dizemos para o Senhor: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na tua casa nessa noite. Velho Testamento, 1 Samuel. Glórias a Deus.
seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Devagar, estou chegando. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos acompanhar. Glória a Deus. Capítulo. Cada dia está menor essas leituras. Glória a Deus. Aleluia. E chamou o menino Icabô, ou Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porque fora tomada a arca de Deus, e pela morte de seu sogro e seu marido. Disse, pois, foi-se a glória de Israel, porque fora tomada a arca de Deus. Eu vou ler mais um versículo para os irmãos, os irmãos não precisam procurar, esse eu só vou ler para os irmãos, tá? No livro de Salmos, capítulo 90, versículo 1. Glória a Deus. Senhor, Tu nos tens sido refúgio de geração em Glória a geração. Deus. Aleluia. Amém? Vamos teus assentos, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Geração. O Senhor é nosso refúgio de geração em geração. Deus ministrou no meu coração já há umas 2 semanas sobre essa palavra. Glória. Icabode, foi-se a glória de Israel. Mas pastor, o que tem a ver a glória de Israel com o Senhor ser o nosso Senhor, nosso Deus de geração em geração? Glória a Deus. Eu queria começar a falar lá no começo do livro de 1 Samuel, onde nos fala do profeta Eli. O profeta Eli foi o qual abençoou Ana quando Ana chorava na porta do templo, porque Ana queria ter um filho e ela havia a madre fechada. E quando ela clamava e soluçava, o profeta disse: mas a bênção de tudo. Glória. Glória a Deus. Mas o profeta Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Uma nova geração. Segundo as tradições bíblicas, os filhos assumiam a descendência do pai. Eles seguiam aquilo que o pai fazia. Glória a Deus. Seria uma nova geração. Amém. Mas o profeta Eli já estava velho. E ele já não enxergava muito o que os seus filhos faziam. E os seus filhos eram conhecidos naquela época já como filhos de Belial, ou filhos do demônio. Porque os filhos dele faziam o que era errado perante Deus. Eles roubavam das ofertas do templo. Eles mexiam naquilo que pertencia a Deus. E eles se prostituíam com as mulheres que iam orar, iam clamar a Deus no templo. Então eles já eram conhecidos por fazerem algo errado. Mas o Senhor é nosso Deus de geração em geração. Segundo a Bíblia, uma geração dura em torno de 30 a 40 anos. É o período de uma geração. E a geração dos filhos de Eli foi uma geração errada, uma geração que não cumpria com os deveres da casa de Deus, não cumpriam com os mandamentos da casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E os filhos de Eli foram para a guerra, foram lutar contra os filisteus. Naquela época, um dos maiores inimigos do povo de Israel eram os filisteus. E durante essa batalha, os 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E veio um mensageiro até a cidade e falou para Eli: teus filhos foram mortos e a arca de Deus foi roubada. A arca de Deus, a arca da aliança, foi construída lá no Êxodo,
Quando o povo de Israel vinha passando pelo deserto, Deus mandou construir uma arca. E naquela arca eram ficadas guardadas a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. As tábuas da lei. Aquela arca representava a presença de Deus. E a presença de Deus foi roubada, foi levada. Mas foi levada porque eles não souberam guardar a presença de Deus. Eles não souberam manter a presença de Deus. Aleluia. E essa arca foi levada. E quando ele soube que os seus filhos haviam morrido e a arca havia sido roubada, a Bíblia nos fala que ele caiu para trás. E ele já era velho. Ele tinha em torno de 96 anos. E quebrou o pescoço. A geração de Eli acabou-se naquele momento. Acabou naquele momento uma geração. Uma geração que não estava agradando a Deus. E Deus levanta uma nova geração. Glória a Deus, aleluia. Samuel, que havia sido profetizado pelo profeta Eli, já estava morando no templo. E o profeta Samuel assumiu o lugar de Eli. E ali se inicia uma nova geração, uma nova fase. Glória a Deus. Através do profeta Samuel, Deus mandou ele lá separar Davi. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé e lá separou o menor de todos. Aquele que era mais desprezado, aquele que não valia nada, aquele que os irmãos não davam importância para ele, o menor da casa. E Deus disse: é esse que eu quero. Uma nova geração. Uma nova geração Deus selecionou. E a palavra de Deus nos diz que Davi fez o melhor pela sua geração. Davi foi exemplo na sua geração. Davi confiava em Deus. Davi colocava Deus à frente de tudo. E Davi foi em peleja contra os filisteus. E Davi nunca deixou a arca sair do povo de Israel. Davi não permitia que a presença de Deus saísse do meio do povo, porque Davi era temente a Deus. Davi sabia, e ele sendo exemplo, o povo iria seguir ele. Da mesma maneira nós somos hoje. Nós somos uma nova geração. Mas se nós analisarmos hoje, nós vivemos a pior geração da Bíblia. A pior geração desde a época de Atos 2, quando a Bíblia, quando a igreja foi instituída. A nossa hoje é a pior geração. Nós vivemos uma geração hoje que nós não nos preocupamos mais em blasfemar contra o Espírito Santo. Nós vemos muitas heresias dentro da própria igreja. Nós vivemos uma geração corrupta. Tu liga a TV, tu ouve que é corrupção, é roubo, é um matando o outro. A pior geração é a nossa. Deus olha para nós e pensa: será que nós teremos que um dia? Será que um dia vai se levantar um novo Davi? Davi foi exemplo na geração dele, mas a nossa geração nós não temos. Porque os líderes não se preocupam muitas vezes em ser um exemplo. Nós nos preocupamos hoje em dia em apontar o erro, mas não nos preocupamos em levantar uma solução para o erro. Nós sabemos falar que o irmão caiu, que o inimigo se levantou, mas nós não nos preocupamos em trazer uma solução para o problema. Nós vivemos uma geração que tu não pode repreender um irmão que está no banco. Se tu disser para o irmão que ele... As pessoas não estão mais na igreja para buscar Jesus, para buscar o alvo. Mas Jesus, quando ele veio à terra, ele nunca disse para nós que nós teríamos riqueza. Jesus não disse para nós que nós teríamos paz. Jesus disse: eu não vou vos trazer paz, eu vim vos trazer espada. Jesus nos trouxe espada, Jesus nos trouxe para peleja. Jesus disse:
quando Jesus disse, vinde após mim, vem comigo. Glória a Deus. O caminho que Jesus estava indo. Amém, Jesus. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus andava, as multidões o seguiam. Mas quando ele estava indo para a cruz, poucos estavam com ele. Poucos estavam com ele. Glória a Deus. Porque o caminho que Jesus estava trilhando não era um caminho de paz. Era um caminho que ia levar à morte. Lá na igreja de Atos, quando as pessoas resolviam seguir a Deus, elas sabiam que o destino delas era a morte. Elas iam ser para a morte de cruz, elas iam ser lançadas na arena dos leões. Mas hoje, se nós tivermos que nos sacrificar 2, 3 horas para Deus, nós não temos esse tempo, nós não tiramos esse tempo. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não damos um sacrifício para Deus. Nós estamos roubando o sacrifício de Deus. Nós não estamos sendo diferente do que eram os filhos de Eli. Glória a Deus. Nós não estamos sendo diferentes. Nós estamos deixando a nossa oferta. Nós estamos roubando o tempo de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo na presença de Deus. Mas nós não oferecemos a nossa vida. Nós oferecemos uns minutos no culto. Nós oferecemos aqueles poucos minutinhos para Deus. Mas se nós tivermos que nos dedicar. Vocês imaginem como na época dos apóstolos, que eles largaram tudo. Largaram casa, largaram família, largaram emprego para seguir Jesus. E alguns foram com Jesus até a cruz. E os que não foram, Jesus voltou e disse: teu destino é esse. Vai pregar meu evangelho. Vai fazer minha vontade. Se Jesus voltasse hoje, o que nós teríamos para apresentar para Ele? Qual é o sacrifício que nós teríamos dado para Ele? Nós vivemos uma geração de maldade, corrupção, avareza. Não só com Deus, mas com nós mesmos, com nossos irmãos. A palavra de Deus nos diz que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Será que nós estamos sendo esses adoradores? Ou nós simplesmente estamos cumprindo uma obrigação? Ou estamos fazendo o que Deus mandou? Jesus nos diz: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto. O teu fruto não é dentro da igreja, o teu fruto é na rua, é buscar as almas perdidas, é anunciar o Evangelho de Deus, anunciar a salvação. Nós estamos trocando a nossa bênção, que é a salvação, pelo hoje. A palavra de Deus nos diz: buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Nós não devemos nos preocupar com o de vestir, com o de comer, porque Deus sustenta. É só confiar nele, deixa ele fazer. Entrega teus caminhos a Deus, confia nele, e no mais tudo ele vai fazer. Mas a nossa geração não. Nós vivemos uma geração que nós queremos fazer com a força do nosso braço e não esperar em Deus. Vocês imaginem se lá na igreja de Atos os apóstolos se preocupavam: não, eu preciso trabalhar porque eu preciso comer. Jesus disse: vai fazer a minha obra. Vai fazer a minha obra. E no mais eu vou sustentar. Quando Jesus estava pregando na beira do mar da Galileia, e os apóstolos disseram para ele: Jesus, despede esse povo para que eles vão para a cidade comer, comprar algo para comer. Jesus disse: não, dá de vocês para eles de comer. E eu imagino que os apóstolos olharam para Jesus e disseram: mestre, tu deve estar louco. Como é que nós vamos alimentar? Que a Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E Jesus disse: o que vocês têm? E um menino, a pureza de um menino. Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E uma criança,
com toda humildade, chegou o mestre e disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: parti deles. Segundo a Bíblia, todos comeram e se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos. Confiança em Deus. Se nós confiarmos, mesmo no pouco, Deus te coloca no muito. Mas é a confiança. Nós viemos de uma geração que nós não confiamos mais em Deus. Nós queremos ter algo palpável. E a confiança espiritual em Deus, a confiança que Ele vai te suprir, nós deixamos em segundo plano. Nós confiamos em Deus, mas até certo ponto. Deixa Ele fazer. Não faz do teu jeito, faz do jeito dele. Nós trocamos a nossa bênção. Porque se nós confiarmos em Deus, nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele, Ele vai te dar o melhor. Ele tem o melhor para nós. Nós somos escolhidos. Se nós estamos aqui, foi porque Ele nos chamou. Nós somos filhos. Nós temos exemplo na Bíblia de homens que tinham uma promessa sobre a vida deles e trocaram sua promessa por uma bênção imediata. A história de Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. Ele tinha a bênção da primogenitura. Ele tinha a bênção de herdar todos os bens do pai. Mas Jacó era mais esperto. Esaú saiu para caçar e não pegou nada. E Jacó chegou para ele e disse: eu tenho aqui um prato de lentilhas e um guisado. E tu tens fome. Eu posso trocar contigo. E Esaú pensou: de que me vale uma bênção futura se eu tenho fome agora? E ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Será que nós não temos trocado hoje a nossa bênção na presença de Deus por um prato de lentilhas? Será que nós não temos trocado a nossa bênção? Nós temos trocado a nossa salvação em Jesus Cristo por uma bênção imediata? Glória a Deus. Por uma migalha? Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem grandes projetos nas nossas vidas, mas nós temos que confiar. A palavra de Deus nos relata que de geração em geração Ele é o nosso Deus. E nós ouvimos muito falar atualmente que nós somos a geração eleita. Que geração eleita é essa? Que nós não sabemos esperar em Deus. Nós não sabemos esperar, confiar nele. Aleluia. Que geração eleita somos nós, que trocamos a nossa bênção, muitas vezes por estar em casa, assistindo TV. Nós trocamos a nossa bênção. Hoje eu estou cansado. Vocês imaginam se um dia Jesus vai olhar para nós: eu não vou te abençoar hoje, eu não vou te guardar, porque eu estou cansado. Não existe isso. Que geração eleita somos nós, Glória a Deus. que esperamos só receber. Nós queremos receber. Nós queremos que venha até nós. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós vamos para a igreja querendo ver um Pentecoste dentro da igreja. Mas o Pentecoste começa dentro de ti. Vai orar, vai dobrar teu joelho, vai chamar a atenção de Deus. Glória a Deus. Nós queremos ver profecia dentro da igreja. Nós queremos ver o irmão, o pastor que está aqui, se levantar e dizer que Deus está te entregando um recado. Mas a maior revelação está dentro da palavra de Deus. A maior revelação é tu estar aqui. De que adianta tu querer ouvir que Deus fala contigo, mas tu deixar a boca de Deus fechada? A Bíblia é a boca de Deus. Deixa Deus falar contigo, abre a Bíblia. Mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não têm mais hoje em dia a paciência de parar e ler a Bíblia, de pedir para Deus falar com ela através da palavra. Amém, Jesus. Não. Nós queremos ir para a igreja e ver o sobrenatural. Mas o sobrenatural é a nossa carne. Glória a Deus. As pessoas estão usando a carne.
As pessoas estão usando a emoção. Que eu creio em profecias? Creio. Creio em revelação? Creio sim. Mas dentro da palavra. O que Deus tem para falar contigo, Ele vai te falar, mas é dentro da palavra. Deus não se contradiz. Deus não manda tu sair da igreja para ir para outro lugar. Seja a tua diferença dentro da tua igreja. Se a tua igreja não é, se tu está achando alguma coisa errada na tua igreja, faça a diferença. Seja a diferença nesse lugar. Assim como Davi foi a diferença na geração dele, seja a diferença onde tu estás. Seja a diferença na tua casa. Faça a diferença. Erros é muito fácil de nós apontarmos, mas a solução são poucos que trazem. A diferença. Geração eleita. Se nós somos essa geração eleita, nós temos que fazer a diferença por onde nós andamos. Um grande exemplo que eu digo que eu tenho na minha vida é a vida do irmão João Batista. Eu ando por vários lugares que ele anda também, e todos me falam que para onde ele vai, ele prega a palavra de Deus. Isso é ser cristão, é não se envergonhar da palavra, é não se envergonhar daquilo que Jesus fez na nossa vida. É ser a diferença, ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Como é que nós vamos ser sal e luz se nós não abrirmos a nossa boca? Não nos importarmos com o que as pessoas vão falar. Se for necessário nós sermos repreendidos, baixar a cabeça e ouvir. Mas se o pastor chama alguém aqui na frente, ou chama em particular, meu irmão, tu está fazendo isso e isso de errado, ele sai da igreja. As pessoas hoje em dia não têm mais a humildade de ouvir que estão erradas, de ouvir que estão indo por um caminho errado e tentar consertar. Querem que Deus abençoe elas mesmo fazendo as coisas erradas. Deus não compatua com o erro. Porque a palavra de Deus nos diz que o diabo é o pai da mentira. Se tu está fazendo algo de errado e tu sabe, tu está mentindo para Deus. Como é que Deus vai te abençoar? Se tu está vivendo, endireita teus caminhos, deixa os caminhos para Deus. A Bíblia nos fala que o caminho para a salvação é estreito. O caminho é estreito. Quando Jesus carregava aquela cruz, naquela cruz estavam todos os nossos pecados. Naquela cruz estavam as nossas iniquidades. Cada gota de sangue derramado naquele chão foi por nós. Nós somos pagos pelo preço do sangue de Jesus. E as vielas por onde ele andou eram estreitas. Eram ruas estreitas. Só que esse caminho ia levar ele para a morte. Mas Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Vai ser pesado? Vai. Vai ser dolorido? Vai. Mas lá no final, a tua vitória é certa. Tu vai estar morando na glória com Jesus. Tu vai estar morando no céu junto com Ele. Persevera até o fim. Seja a diferença na tua geração. Seja a diferença por onde tu andares. Se nós lermos a Bíblia tem 365 vezes escrito: Deus é contigo. 365. Uma vez por cada dia do ano. Então todos os dias da tua vida, Deus é contigo. Todos os dias da nossa vida, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós acordarmos no outro dia, Deus é contigo. 365 dias por ano. Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. 365 dias por ano Ele está contigo. Ele está do teu lado, Ele está te ouvindo. Ele está contigo. Jesus, o nosso melhor amigo. Ele é o único que nunca vai nos trair. Ele é o único. Glórias a Deus. Nós temos que vigiar. Porque a bênção muitas vezes está na nossa mão. Por um prato
Muitas vezes o que o mundo nos oferece é muito melhor do que estar sentado aqui na igreja, do que estar muitas vezes de joelho orando. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer na minha casa, eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. Mas quem vai te levar para a salvação? Porque é só uns minutinhos, Deus. Porque é só uns minutinhos, Deus, ali. Intimidade. Geração. Deus nos chamou para ser uma diferença na nossa geração. Se nós estamos aqui hoje seguindo Jesus, é porque Ele tem um projeto nas nossas vidas. Se nós estamos aqui, foi como Ele chamou Davi, ainda criança. E Davi deixou no tempo de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, que no tempo dele Ele vai te exaltar. Mas seja fiel, seja a geração eleita por Ele. Seja a geração que vai fazer a diferença por onde tu andares. E Cabode, foi-se a glória. Mas Deus nos dá todos os dias uma nova chance de nós buscarmos novamente a presença dEle, de nós buscarmos novamente a glória dEle. A glória dEle pode ter sido passada. No passado nós deixamos a glória de Deus para trás. Mas Deus, cada dia, se Ele é contigo, Ele te dá uma nova chance. Busca a presença dEle de volta para tua casa. Busca a presença de Deus de volta para tua vida. Seja fiel com Ele. Busca a presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus era representada pela arca. Mas hoje nós somos salvos pela graça de Deus. E Deus habita dentro de nós. Nós somos a arca de Deus hoje. Então é nós que temos que buscar essa presença. Ele habita dentro de nós. Nós servimos um Deus maior do que tudo nesse mundo. Mas Ele habita dentro de cada um de nós. Dentro de cada um. Vamos deixar essa casa limpa para Deus. Vamos preparar lugar para Ele. Porque quando Ele partiu, Ele disse: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Então Deus tem um lugar preparado para nós. Jesus morreu por cada um de nós, ressuscitou. Ele deixou um caminho para nós seguirmos. E preparou um lugar especial para cada um de nós. E Ele está lá nos esperando. E a cada vitória nossa, a cada perseverança nossa, Ele está aqui dizendo: bem-aventurado és tu, meu filho. Tu está conseguindo. Vai em frente. Não volta para trás. As pessoas veem o arado, botam a mão no arado, mas não querem segurar. As pessoas não querem segurar o arado. Elas querem deixar o arado passar. Bota a mão no arado, não olha para trás. Porque se tu olhar para trás, tu vai cair. Se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos ver que a glória de Deus se foi. Mas hoje a glória de Deus está aqui e a glória de Deus está à nossa disposição. É só nós buscarmos ela. Coloca a mão no arado, não olha para trás e vai em frente. A palavra de Deus nos diz que os campos estão brancos e os ceifeiros são poucos. E nós somos hoje esses ceifeiros de Deus. Glória a Deus. Leva a palavra de Deus. Proclama a palavra de Deus. Que Deus vai ser contigo. Deus é contigo. Glória a Deus. A Bíblia tem 32 mil promessas. Glória a Deus. Em 365 dias por ano, Deus tem 32 mil promessas. Glória a Deus. As promessas de Deus, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Amém. Ele é fiel. Nós somos falhos, Ele é fiel. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado aquele a quem Deus corrige. Se Deus permite que o teu pastor, que o teu líder te exorte, é porque Deus quer o melhor para a tua vida. Glória a Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Bem-aventurado aquele a quem Deus corrige. Glória a Deus. De momento Ele te fere, mas a mão dele te cura. É a mão de Deus que te cura. É a mão de Deus que vai te fazer caminhar. Aleluia. É a mão de Deus que te fortalece. Glória a Deus. Vamos ser a diferença da nossa geração. Amém. Vamos ser realmente a geração eleita de Deus. Amém?
Coloca de pé, nós vamos orar. Melhor, vamos ficar aqui à frente. Vamos orar todos juntos aqui. Glórias a Deus. Querido Deus, Pai, te louvamos, Pai amado, nessa noite. Te agradecemos, Pai querido, pois sabemos que Tu és Deus da nossa vida, Pai amado. Te agradecemos, Pai querido, porque um dia Tu nos salvaste, Pai amado. Um dia Tu nos chamaste, Pai querido, para fazer a Tua obra, Pai amado. Um dia Tu nos chamaste, Pai amado, pelo nosso nome. Um dia Tu tocaste nas nossas vidas, Pai amado, e nos chamou pelo nome de cada um de nós. E Tu nos selecionaste, Pai amado, como geração eleita, Pai amado, como povo eleito, como povo abençoado, Pai amado, como povo da Tua promessa, Pai querido, pois Tu és Deus, Tu és o Pai celestial, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus, Pai amado, Tu és o Senhor dos senhores. Mas que nós possamos nesta noite, Pai amado, examinar os nossos erros, examinar as nossas falhas, Pai querido, pois sabemos que muitas vezes, Pai amado, estamos com a nossa visão cauterizada pelo mundo e não enxergamos as bênçãos que Tu tens para nossas vidas. Nós costumamos enxergar, Pai amado. Muitas vezes nós somos gratos, Pai amado, pelo que Tu tens feito na nossa vida. A nossa visão, Pai amado, está embaçada. Nós criamos muitas vezes escamas sobre os nossos olhos e não enxergamos o quanto Tu tens nos abençoado, Pai amado. Outrora, muitas vezes, tivemos fome, tivemos falta, Pai amado, mas tivemos a Tua falta nas nossas vidas, que foi muito maior. O vazio que nós tínhamos nas nossas vidas, Tu supriu, Pai querido. Então nós te pedimos nesta noite, Pai amado, perdoa-nos, Pai amado, somos falhos, mas sabemos, Pai amado, que com a Tua força, Pai amado, nós chegaremos até o Teu trono. Nós concordamos nesta noite, Pai querido, que Tu não veio para nos trazer paz, mas a Tua paz excede a todo entendimento, Pai amado. Tu veio nos trazer espada, Pai querido, para que nós possamos pelejar contra este mundo, Pai amado. Tu veio nos trazer espada para que nós possamos pelejar contra as hostes do inimigo nesses lugares, Pai amado. Que nós possamos apresentar a Tua palavra, Pai amado, e usar a Tua palavra, que é a Tua espada, Pai amado. A Tua palavra, Jesus, é o que nos salva. A Tua palavra, Jesus amado, é o que nos liberta. Que nós possamos ter mais intimidade com a Tua palavra, Jesus. Pois a Bíblia nos diz que da Tua palavra saem rios de águas vivas. Que nós possamos mergulhar nestas águas. Pois é somente conhecendo a verdade que ela vai nos libertar. É conhecendo a verdade que nós seremos verdadeiramente livres. Sabemos que só podemos chegar ao Pai através de Ti, Jesus. Que Tu veio para nos salvar. Mas que nós possamos ser a diferença nas nossas casas, a diferença por onde nós andarmos, na nossa família. Muitas vezes sendo acusados, muitas vezes sendo pressionados, muitas vezes nos atacando, nos machucando, mas estando firmes, pois sabemos que a cura vem de Ti, Jesus. Oh, Jesus amado. Pai, que nesta noite, Pai amado, nós possamos estar aqui, Pai querido, e abrir os nossos corações para Ti, Jesus. Que nós possamos estar aqui nesta noite e dar como ponto final até hoje e fazer uma nova vida. Nós possamos iniciar uma nova geração a partir de agora, mas uma geração eleita, uma geração profética, uma geração que Te busca, que ora, que Te louva. Que nós possamos ser chamados de geração eleita. Que nós possamos ser chamados geração de Deus. Que por onde nós andarmos, as pessoas possam nos apontar e dizer: este verdadeiramente é um filho de Deus. Este verdadeiro é um homem e uma mulher de Deus. Pois por onde ele passa, ele faz a diferença na geração dele. Onde muitas vezes nós possamos mudar as nossas estratégias. O apóstolo Paulo nos diz: fiz-me de louco para ganhar os loucos.
Que nós possamos muitas vezes nos fazer de louco, sim, mas para ganhar a loucura do mundo. Que nós possamos ter novas estratégias. Que nós possamos simplesmente dizer: eu conheço Jesus, que pode mudar a tua vida. Assim como Ele mudou a minha, Ele vai mudar a tua vida. Que nós não tenhamos vergonha, que nós não tenhamos nenhum empecilho de dizer, de chegar na rua, chegar onde formos, abraçar as pessoas e dizer: Jesus te ama e Ele tem um projeto na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a vida e a salvação. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Jesus. Vamos crer que tudo que nós precisamos, Jesus deixou escrito nesse livro para nós. Jesus disse: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo começou por Ele. Jesus foi o primeiro e Ele vai ser o último que vai vir buscar o seu povo. Jesus está às portas. Ele está às portas. E Ele vai vir buscar um povo escolhido de boas obras. Que nós possamos chegar na presença de Deus e dizer: Jesus, eu estou chegando aqui. Vocês imaginam o dia que Jesus chegar sobre as nuvens e olhar para cada um de nós e dizer: vem Alessandro, vem Guacira, vem Márcio, vem Lígia, vem para o gozo do Pai. Tu perseverou até o fim e agora vem desfrutar da tua bênção junto do Pai. O próprio Jesus nos servindo uma grande ceia no céu. E é o que Ele quer para cada um de nós: um povo escolhido, um povo santo e de boas obras. Amém? Volte para o teu lugar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que a palavra de hoje não foi uma palavra densa, uma palavra dura, mas bem-aventurado aquele que Deus corrige. Amém. E às vezes nós precisamos uma sacudida, como diz, e dizer assim: acho que eu preciso começar de novo. Amém. E Deus todos os dias fala comigo: muda, muda, prega a verdade, somente a verdade. Nós não temos que viver numa igreja hoje que cria meios para manter as pessoas dentro da igreja. As pessoas têm que estar dentro da igreja porque querem seguir Jesus. Glória a As Deus. pessoas têm que estar na igreja porque Jesus chamou e disse: vinde após mim. Glória a Deus. Nós temos que estar na igreja por Jesus. Não pelos irmãos, não pelo pastor, mas por Jesus. Amém. Glória a Deus. Dificuldades, erros, falhas, nós vamos encontrar em todos os lugares. É verdade. Mas como eu disse, apontar os erros, falar dos erros é fácil. Trazer a solução são poucos que fazem. Que nós Glória a possamos Deus. ser a diferença. Amém. Davi nunca olhou para as dificuldades. Se Davi olhasse para as dificuldades, ele teria olhado para o gigante e teria voltado para casa. Ele não precisava nem se envolver naquela história. A história não era com ele era criança, ele só tinha que levar alimento para os irmãos. Mas Davi fez a diferença. Glória a Deus. Ele não: quem és tu para se levantar contra o meu Deus? Contra o Deus de Israel. Que nós possamos ser a diferença. Amém. Vamos atacar? Vamos. Sempre vai ter quem nos ataque. Sempre vai ter quem nos aponte. Mas se nós tivermos a presença de Deus, a vitória sempre vai ser certa. Amém? Glória a Deus. Amém. Você passa aqui. Não, o nome da tua.
querido Deus, amado Pai. Colocamos, Senhor, essa festa aqui na Tua presença, Senhor. Pedimos, Pai, derrama, Senhor, a Tua graça. Unge essa família, Senhor, com Teu óleo sagrado, Pai. Oh, Senhor, toca no coração de cada um, Senhor. Com toda a bênção, Senhor, toda obra de Satanás que sai agora em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal, toda obra do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Que nessa casa, Senhor, prevaleça o Teu querer, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça, Pai. Pai de bondade, Pai de misericórdia, afasta dessa casa, Senhor, tudo que não vem de Ti. Senhor, leva paz, leva alegria, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Para que nada falte nessa casa, Senhor. Essa casa, Senhor, é Tua, Pai. A Tua filha te busca, Senhor. Em nome de Jesus, que ela leve a bênção que ela veio buscar, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Temos algum recado, algum anúncio? André, tem algum anúncio? Em nome de Jesus. Amém. Agora, todas as quartas-feiras, a partir das 6h30, isso? É melhor 6h30. Todas as quartas-feiras, a partir das 6h30 da tarde, tem o ciclo de oração das irmãs. Amém. Todas que quiserem participar, Glória a Deus. vai ser uma bênção, vão ser muito bem-vindos. Traga mais alguém, convide alguém e apresente esse Jesus que nós conhecemos. Amém. Amém? Nós vamos encerrar o culto. Se alguém quiser uma oração, eu vou estar orando aqui depois do culto, amém? Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Pai amado, te agradecemos, Pai querido, pois sabemos que a Tua presença é real neste lugar, Pai amado. Sabemos, Pai querido, que Tu estás aqui, Pai amado, porque a cada mostra o Teu poder sobre este lugar, Pai amado. Tu nos mostras as curas, as libertações, Pai amado. Nós te pedimos agora, Pai amado, que todo mal seja repreendido sobre a vida de cada um dos irmãos que está aqui, Pai amado. Que o inimigo seja repreendido, Pai amado, sobre aqueles irmãos que Ele não permite chegar até este lugar, Pai querido. Mas nós oramos nesta noite, Pai amado, por almas, Pai amado. Nós oramos por almas, Pai querido. Nós oramos por pessoas que estejam sedentas de Ti, Pai amado. Que o Senhor possa trazê-las até este lugar, Pai amado. Que nós estaremos aqui, Pai amado, prontos a abraçá-las para fazer o Teu querer neste lugar, Pai amado. Te louvamos, Pai amado. Te pedimos desde já, Pai amado. Nos leve em segurança para as nossas casas, Pai amado. Nos dá um resto de semana abençoado, Pai querido. Que o Senhor possa levar a bênção para cada membro da nossa família, Pai amado. Que haja fartura, Pai amado, nas nossas casas, Pai amado. Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê, Pai amado. Que o Senhor guarde os nossos portões, Pai amado. Que mal nenhum possa assolar as nossas famílias. Nos leve em segurança, Pai amado. É no nome de Jesus que nós te louvamos, que nós te agradecemos e te pedimos, Pai amado. Se conosco, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Agindo Deus, Quem impedirá? ninguém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Se alguém quiser uma oração,